Olá, terráqueos! Esse é o primeiro vídeo de uma série nova para esse canal, que eu pretendo alimentar frequentemente com os vídeos, né? E como primeiro vídeo, resolvi escolher um tema que vive me perguntando. Afinal de contas, o que são transgênicos? Um organismo transgênico nada mais é do que um organismo que possui em seu material genético um gene vindo de uma outra espécie, como por exemplo, as bactérias que fazem a produção da insulina humana. Tá bom, Guilherme. Mas até onde eu sei, naturalmente as bactérias elas não produzem insulina. Então como que é feito isso? É feito através da biotecnologia. Para que a célula bacteriana consiga produzir a insulina humana, é necessário que seja retirado o gene produtor da insulina de células humanas. E a partir disso, esse gene produtor de insulinas que veio de células humanas é inserido nas células bacterianas, para que essa bactéria possa sim produzir a insulina humana. Ou seja, essa bactéria nada mais é do que um organismo transgênico. Pera aí, Guilherme, você tá dizendo pra mim que essa bactéria agora é um organismo geneticamente modificado? Então todo OGM é um transgênico? É quase isso. Dentro dos OGMs nós temos duas divisões, os transgênicos e os cisgênicos. Guilherme, para, tá doendo a cabeça já, para. Não tô entendendo. A diferença entre o transgênico e o cisgênico é que o transgênico é usado o material genético de uma outra espécie para colocar em outra espécie, ou seja, você necessita de duas espécies para ocorrer a transgenia. Já o cisgênico necessita somente de uma espécie, ou seja, o gene colocado no material genético dessa espécie é da própria espécie. Eu sei que pode parecer um pouco confuso. Quando eu comecei a estudar transgenia, me batia a cabeça também um pouquinho. Mas daria um exemplo bem simples de como ocorre a cisgenia. Imagine que há uma planta que produza um tipo de fruto, mas somente há uma espécie dessa planta, e você quer que essa espécie produza mais frutos por planta. Só que como essa planta possui somente uma espécie, não há espécies irmãs para que possa ocorrer a transgenia. Então nesse caso, são feitas as cópias dos genes responsáveis pelo desenvolvimento dos frutos dessa espécie, e essas cópias são recolocadas no material genético dessa mesma espécie. Ou seja, caso essa espécie possua 3 genes para o desenvolvimento dos frutos, são adicionados mais 3 genes para o desenvolvimento dos frutos, sendo que cada gene é uma cópia do gene original. Então, essa espécie passa a ser um organismo geneticamente modificado cisgênico, porque não foram colocados genes de outra espécie, mas sim os próprios genes da espécie. Tá bom, Guilherme, mas eu ouvi dizer que se você ingerir alimento transgênico faz mal. Me explica isso daí. Primeiro, alimentos transgênicos não fazem mal. E segundo, eu vou explicar o porquê não fazem mal. Imaginem que eu tenha 2 alimentos em cada uma das mãos. Na minha mão esquerda eu tenho um alimento normal, e na minha mão direita eu tenho um alimento que é transgênico. A transgenia ocorreu entre a 3ª posição desse alimento representado em vermelho para a 5ª posição desse alimento representado em vermelho. E depois da digestão o alimento fica assim. Agora uma pergunta para você. Qual dessas duas partes vermelhas pertencia ao alimento transgênico? A resposta é: não sei. Ou seja, o organismo só está preocupado se o que foi ingerido são nutrientes, pouco importando se veio de origem transgênica ou não transgênica. E essa foi a explicação. Bem simples, mas foi muito didática. E só uma curiosidade, bem legal por sinal também. O nosso organismo também possui células que são geneticamente modificadas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, veja o meu vídeo de resposta imunológica, que eu vou deixar aqui em cima. Ou aqui em cima. Porque eu olhei pra lá quando eu apontei o dedo. Então é isso, chegamos ao final desse episódio dessa nova série aqui no canal, que eu pretendo colocar vídeos com mais frequência. Vejo vocês no próximo vídeo, que eu acho que vai ser antes do final do mês. Tomara.